Ok. Boa tarde para todo mundo. Hoje nós vamos falar novamente sobre língua portuguesa e estrutura morfossintática dos períodos. E hoje a gente vai continuar com os conceitos de adjetivo e numeral. Adjetivo, para vocês ficarem bem no conceito, é sempre lembrar de características que vocês dão a outras pessoas, a outros objetos. Eles vão ser sempre características ou qualidades. Nesse caso, ele vai modificar o substantivo, porque se você tem um nome de objeto, por exemplo, janela, você chama essa janela de bonita, feia, quebrada ou nova, você está dando uma característica e você está modificando o estado dela, na percepção que você tem dela. Então, é a palavra que modifica o substantivo, atribuindo-lhe um estado, qualidade ou característica. Então, quando vocês têm um adjetivo, vocês podem classificá-lo como simples, primitivo ou derivado. Essa classificação também é muito parecida com aquela que nós tivemos quando estava falando de substantivo. Só aceitar aqui, Bruno. Pronto. Essa classificação de adjetivo que a gente tem, acabamos de começar, Bruno. A classificação que a gente tem de adjetivos também é muito parecida com aquela que a gente tem em substantivo. Quando eu falo que um adjetivo é simples, é porque ele é formado por um só radical, da mesma forma daquele do substantivo, dos nomes das pessoas. Então, por exemplo, bonita é um radical só, é uma palavra só. Bonito, feio, amargo, doce. Deixa eu ver. Quando tem uma palavra só, é simples. Aí eu esqueci aqui, mas tem a classificação de composto, que também é formado por mais de um radical. Por exemplo, latino, americano, latino. Deixa eu ver um exemplo que também é composto. Hispano-americano, nem sei se existe, mas qualquer adjetivo que seja formado por duas palavras e dá uma característica a um indivíduo, a um ser, a um objeto, esse adjetivo vai ser composto, correto? O ideal aqui é que vocês peguem o ponto de que é simples quando tem apenas uma palavra e é composto quando é formado por mais de uma palavra, da mesma forma quando é lá os substantivos, os nomes. E primitivo, ele não vai derivar de outra palavra, mas pode ser base para a formação de uma outra. E o derivado, da mesma forma que a gente viu lá em substantivos, ele tem origem em outra palavra, certo? E os exemplos é tolerante, do verbo tolerar, pátrio, que vem de países, estados, de pátria. E exemplos desses são brasileiro, mineiro, carioca, ou seja, esses adjetivos vieram através de uma palavra que é primitiva, certo? Então, Brasil, Minas e Rio de Janeiro são palavras primitivas próprias que deram origem a esse adjetivo, beleza? Então, um exemplo de adjetivo primitivo seria claro, grande. Aí, a partir desse, vocês iam produzir outros, como clareza, grandeza, essas coisas, certo? Então, não tem muito segredo aqui. Uma locução adjetiva, vocês não podem se assustar com isso, porque nada mais é do que a junção de duas palavras que vão ter significado de um adjetivo, certo? Ela vai ter a junção de duas palavras em que vai ter um significado de um adjetivo de uma palavra só. Então, eu vou colocar exemplos aqui para vocês. Dente de cão, ou seja, essa palavra tem o mesmo significado que canino, certo? Dente de cão seria a mesma coisa que dente canino. Água de chuva também teria o mesmo significado de pluvial. Água de rio teria o mesmo significado de fluvial. Entenderam? Pneu de trás é o mesmo significado de traseiro. Então vocês percebem que essa locução é formada por duas palavras e ela pode ser substituída muito facilmente por uma outra, porque ela tem significado igual. Beleza? Então, locução adjetiva, vocês vão sempre entender que é duas palavras que têm valor de adjetivo. E adjetivo faz o quê? Caracteriza, dá qualidade, dá estado.
certo? Qualifica alguma coisa. Ou menospreza também, tem adjetivos que têm valores negativos, beleza? Então não tem muito segredo aqui não. Em adjetivo e locução adjetiva. Adjetivo é alguma coisa que dá qualidade a um ser, a um objeto, e a locução adjetiva é a formação de duas palavras que têm valor de adjetivo. Todo mundo pegou isso aqui, né? Então vamos para frente. Já começo com uma questãozinha para vocês. Assinala a alternativa onde todos os adjetivos são biformes. Mike, tu não falou de biforme. Como é que eu vou saber? Mas vocês lembram dos biformes, os substantivos? Aqui é a mesma classificação. Então, se eu pegasse e colocasse aqui, era só enrolar para pegar mais tempo. Porque é a mesma coisa. Os biformes, substantivos biformes, eles têm o quê? Duas formas para os dois gêneros. Eu tenho tanto na forma masculina quanto na forma feminina. É diferente dos substantivos uniformes. Para os adjetivos, também é a mesma classificação. Quando eu tenho um adjetivo biforme, eu tenho a forma dele na forma masculina e a forma feminina. Por exemplo, bonito e bonita é um adjetivo biforme, porque existe a forma masculina, bonito, e existe também a forma feminina, que é bonita. Gentil é diferente, não tem gentil e gentila. Não, gentil é um só, é um adjetivo uniforme. É uma só palavra que pode representar para os dois gêneros. Ela não tem flexão, não flexiona, certo? Completo e completa é biforme. Mas gentil na letra A não é biforme, é uniforme. Só tem uma forma para os dois gêneros. Todo mundo entendeu? Sim. Letra B, legal, elegante, atrasado. Tem legal e legal? Não tem. É legal somente legal. É um adjetivo uniforme. Ao contrário de elegante. Ao contrário não, da mesma forma de elegante, porque... Oi, tem alguém falando? Letra B, elegante. Também é uniforme, não varia. Quando uma menina é elegante e um menino é elegante, fica elegante somente, certo? Não tem a forma masculina e a forma feminina. Diferente de atrasado da letra B. Letra B tem atrasado e atrasada, certo? Então, ele é um adjetivo biforme, mas os outros dois não. Ele quer uma alternativa em que os três são biformes. Belo e bela. Existe esse adjetivo. Ele é biforme, tá correto, na letra C. Agora, inteligente e inteligenta não existe. É inteligente, independente de ser masculino ou feminino. E novo e nova. É um adjetivo biforme. Tem tanto na forma masculina quanto na feminina. Então, a letra C está errada por causa de inteligente. Feio e feia é biforme. Cansado e cansada também é biforme. Maravilhoso e maravilhosa também é biforme. Então, a letra correta aqui, a alternativa correta aqui seria a letra D. Certo? Letra E, feliz e feliza, não existe. É uma só, é uniforme. Querido, querida também, esperto, esperto. Esperto e esperta existe e é biforme. Querido também é biforme. Então, estaria a letra E errada por causa de feliz. Todo mundo pegou aqui? Uhum. Certo. Então a nossa alternativa aqui seria letra D. Tá bom? Então aqui a gente pegou o que é numeral e uma locução adjetiva. Certo? Locução adjetiva eu vou trazer mais questões na próxima, porque quando eu estava preparando aqui não tive tempo. Mas de numeral eu trouxe muitos exemplos para vocês. Então a gente vai começar com numeral. Entendemos adjetivo, locução adjetiva e vamos para o numeral. Numeral também é fácil. Vocês já viram isso aqui muitas vezes na vida de vocês e vão lembrar enquanto eu estiver falando. Numeral ele vai ser a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Uma série de coisas. Pode ser uma série de objetos, uma série de letras, uma série de classificados em um seletivo. Quando vocês forem aprovados no IBGE, vocês vão estar em uma ordem. Então, o que classifica essa ordem, como vocês classificam essa ordem, vai ser através de numeral. Você vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro colocado. Você vai ser o quinto, o último ou o penúltimo colocado. Isso aqui é uma ordem, certo? E quando você usa a palavra na língua portuguesa para indicar essa ordem, primeiro, segundo, terceiro, posição 1, 2, 3, você utiliza numerais para isso. Então, a classificação de numeral vai ser conforme o quê? Eles podem se dividir em cardinais
que é a forma básica dos números, por exemplo, 1, 2, 3, quando você fala o número só. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 20, 30, 100, 400. Isso aqui é a forma cardinal dos números, certo? É a forma básica dos números. É como eles são conhecidos. Agora, quando você coloca eles em ordem, esses numerais são divididos em ordinais. Ordinais vem de ordem. Então, eles vão indicar sempre uma ordem. Isso aqui é fácil. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o 11º, o 20º, o 30º, o tricentésimo, o centésimo, o milésimo, entendeu? Toda vez que vocês falarem assim, se expressarem dessa forma, ouvirem uma alternativa, uma questão que peça numerais na forma ordinal, vocês vão ter que indicar aqueles numerais que indicam ordem, correto? E além disso, nós temos os fracionários. Fracionários, eles vão indicar o quê? Uma divisão, uma diminuição das proporções numéricas. Então, é meio, terço, quarto, um quinto. Então, quando você chegar, eu quero meio quilo, você está dizendo o quê? Que eu quero 1 quilo pela metade. Quando você diz, eu quero 1/3 de tomate dessa compra, você está dizendo o quê? Que na compra total, aqueles quilos, você quer que seja dividido em 3 partes. E uma dessas partes você quer só de tomate. Certo? Ele indica divisão. É 1/4, 1/5 do terreno vai ser meu, 1/5 da herança vai ser minha, 1/4 da rua pertence à minha casa, entendeu? Então, sempre que vocês forem falar, se expressar e queiram indicar a ordem de divisão, divisão, vocês estarão utilizando os numerais fracionários. Então, esse aqui não tem segredo, vem de fração, divisão. E os multiplicativos é o contrário, certo? Quando você fala em termos de multiplicação, de proporção, multiplicado por 2, 3, 4, você vai dizer o quê? Que é o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Ou seja, eu quero o dobro desse terreno, eu quero o dobro dessa herança, quero o triplo dessa... eu quero vender esse produto pelo triplo do que eu comprei. Então você está falando o quê? Em termos de multiplicação. Se eu comprar uma coisa por 10 reais e eu vender por 30, eu vendi pelo triplo, certo? Então quando eu me expresso dessa forma, eu estou utilizando numerais multiplicativos. Não tem segredo. Você vai multiplicar por 2, por 3, por 4, por 100, por 1000, certo? Esses são os numerais multiplicativos. E os coletivos, muito parecidos com aqueles dos substantivos, certo? Como é que nós vamos ter um numeral coletivo? É quando ele vai indicar uma quantidade exata. Então, quando eu falo uma dúzia, é uma quantidade de quantos? De 12. Quando eu falo dezena, é a quantidade de 10. É um conjunto de 10 coisas, é um conjunto de 10 computadores, de 10 mesas, de 10 mouses. Entenderam? Quando eu falo uma centena, eu quero um conjunto de 100. Então, centenas de pessoas foram para a rua protestar. Então, o que eu quero dizer? Que centenas, ou seja, grupos de 100 ou mais de uma centena estava na rua protestando. Uma dúzia de pessoas fez protesto a favor de alguma coisa. Você está dizendo o quê? Que aproximadamente 12 pessoas fizeram esse protesto. Entenderam? Quando eu falo semestre, eu estou falando que é um conjunto de 6. É um semestre, 6 meses. Trimestre, 3 meses. Entenderam? Bimestre, 2 meses. Bimensal, 2 vezes ao mês. Ou seja, são conjuntos, são numerais coletivos que indicam uma quantidade exata de alguma coisa. 12, 10, 100, 1000, milésimo, por exemplo. Certo? Então, eu fiz uma tabelinha para vocês, para falar acerca dessas classificações para ficar bem fixo. Como é ordinal, eu falei ordinal para vocês, é o número em si. É como a gente chama ele. É 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 30. Isso aqui eu não estou colocando em ordem, eu só estou falando a ordem básica, como eles são chamados. É o número básico, representado basicamente. Quando eu falo... Aqui tá errado, né, a tabela, porque pegou ordinal. Tá errado. Ordinal
Cardinal Então, ali. esqueça essa tabela, essa parte aqui da tabela. Vai estar certa a partir daqui, ó. Quando eu falo cardinal, perdão pelo erro. Quando eu falo cardinal, eu falo o nome qualquer, né? O nome do número como ele é. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi trocar essa tabela aqui, eu nem prestei atenção. Então, quando eu falo o nome normal, esqueça a tabela. Eu vou esquecer essa tabela, nem prestei atenção. Quando eu falo o nome normal do número, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 100, isso é cardinal. Quando eu falo em ordens, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo, centésimo, milésimo, do centésimo, eu estou falando de quê? De ordinal, é ordem, correto? Quando eu falo em termos de representar uma quantidade exata, dúzia, dezena, centena, milhar, eu estou falando de coletivos, beleza? Então, não vamos perder isso de vista. Já coloquei uma questão de cara para vocês. Vai lá, vou dar uma dica depois dessa questão aí. Respondo aí. Alguém já tem a resposta? É, letra A, isso daí. Sei lá, acho que é letra A. Ó, é justamente por isso que eu trouxe essa questão e também vou dar uma dica em seguida, ó. Presta atenção, a letra A, ó, ele quer o incorreto, né? Assinar o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses. Pode-se dizer que no século IX o português já existia como língua falada. Essa é a regra, essa é a dica que eu vou dar para vocês em seguida, que seria no caso de numerais romanos. Quando você quer falar em numerais romanos, até o 10 você pode falar o numeral de forma. Deixa eu ver. Calma. Até o nono, até o 10º você pode falar ele como se fosse ordinal, correto? Então, rei terceiro, rei quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, rei nono e rei décimo, papa décimo, tá correto. Papa Pio 10, isso aí não. Agora se fosse 11, aí você falaria papa 11. Eu vou dar uma dica no slide em seguida, fica melhor. Aí, pode-se dizer que no século IX o português já existia como língua falada, tá correto. Letra B, Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do saco do Alfeires, em Aparecida. Beleza? Então não é 22, é 22. Essa seria a alternativa correta. Vamos ver porque a outra tá tão certa. Já que ele quer a errada, né? Abra um livro, por favor, na página 201. Tá correto, não é 201. Letra D. O que procuras está no artigo 10 do código que tens aí à mão. Também está correto. Beleza? Não é artigo 10º. A partir de 10, quando você quer falar em artigos, você fala... a partir de 10, quando é artigo, você fala 10 em forma cardinal. E não ordinal. Artigo 9º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Está correto. Agora, a partir do artigo 10, você chama 10 mesmo, não chama décimo. Agora, quando é números romanos, você fala décimo até o 10. Passou de 10, você fala em forma cardinal. Aí já vira 11, 12, 13, 14, 15, certo? Se fosse Papa Pio 11,
aqui fosse mais um, seria Pio XI, não Pio XI. Também não seria Pio XII. Vocês lembram da cidade Pio XII? É justamente por isso, porque não pode chamar Pio XII, por conta do algarismo romano. Beleza? Mas tá aqui a dica que eu queria dar para vocês. Ó. Quando usamos numerais romanos, só podemos ler como ordinais até o 10º. Papa I tá correto. Papa Bento... Nem sei se existe, eu só queria... Perdão. Dar esse exemplo para vocês. Papa Bento IX. Tá correto se chamar assim. Papa Bento IX também... Não tá correto chamar assim, porque cardinal é só a partir do 10º. Depois do 10º. Então, Papa Bento X tá correto. Rei Henrique VIII tá correto. E Rei Henrique XII ou XII? 12. Seria Rei Henrique XII, tá? A partir de 10, passou de 10, não pode chamar mais como ordinal. Então, passou do 10º, lê-se como cardinal, como número normal mesmo. Tá bom? Quando nos referimos ao dia do mês, outra coisa aqui, que é muito importante vocês saberem. Quando nos referimos aos dias do mês, apenas o dia 1 pode ser lido como ordinal. Por exemplo, dia 1º, não existe dia 2º. É dia 2, meu pagamento sai no dia 1º. Tá correto. Meu pagamento sai no dia 1. Tá incorreto. É dia 1º do mês. Meu pagamento sai no dia 2. Tá correto. Meu pagamento sai no dia 3º. Tá errado. Tá bom? Para mês, você só pode chamar como ordinal o dia 1º. Os outros você chama como cardinal, o número normal mesmo. 1, 2, 3, 4, dia 15, dia 20, dia 28 e assim por diante. Passou do 10º para mês, lê isso como cardinal. Aqui tá errado. Passou do 1º, tá? É porque eu fiz só copiar o do anterior. Então, vamos praticar aqui. Escreva por extenso os numerais referentes às orações em evidência. Rei Henrique... 7 ou 7º? 7. 7º. Praça dos Três ou do Terceiro Poderes? Hã? 3. Dos Três Poderes. Letra C. Capítulo 10º do livro de Machado de Assis ou capítulo 10? 10º. 10º. Romano, você pode falar 10 até com 10º também, ordinal. Letra D. Sapato à moda Luiz 15 ou 15º? 15. 15. Letra E. Avenida João 23 ou 23ª? 23. João 23, tá? Então, 7º, Praça dos Três Poderes, capítulo 10º, a moda Luiz 15 e Avenida João 23. Todo mundo pegou isso aqui. Bom demais. Respondam mais essa daí. Letra A. Tá bem de cara já. Letra B tá certa também, não, Mike? Hã? Letra B tá certa também, tá não? Tá. Não, essa R$1.000, né? Tá certa a terceira. Mas eu acho que ele queria que tu considerasse como algarismo romano. Porque se eu quisesse falar de terceira festa, tinha que ser em algarismo romano, tem? 1, 2, 3 palitinhos em algarismo romanos. Mas vamos considerar que as duas estejam corretas. Eu também achei isso aqui errado. Porque se ele queria falar terceira série, tinha que terceira festa da uva, tinha que vir entre parênteses aqui, como é que ele queria chamar. Mas R$1.000 também não é certo, não. Hã? R$1.000 não é certo, não. Mas aqui, essa questão tá toda errada mesmo. Pois é, R$1.000 é certo. É. 1º de janeiro tá correto, né? R$1.000 também tá correto, R$1.000 tá correto. Inclusive a gente preenche assim em cheque. Terceira festa, eu acredito que eles queriam falar que vocês entendessem que seria terceira em algarismo romano, assim como tá aqui, ó. E aqui tá errado por quê? Século I.
certo? Não é século I. Como é o 1 em algarismo romano, século I. Então ele queria a frase correta. Acho que esse aqui, as três aqui estão corretas. Bom. Acho que ela vai querer correta aí, acho. Hã? Eu tô achando, Mike. Ele queria a incorreta, talvez. A É, deve questão tá errada. ser. É, realmente, porque só tem uma, né? Só tem uma incorreta. De fato. Vamos lá. Essa aí é boa também. Alguém tem resposta? Letra A. Alguém? Mais? Vai em que, Miriam? Letra A. Certo. Quanto à classificação dos numerais, os que indicam aumento proporcional. Eu falei para vocês que quando vocês querem multiplicar, aumentar uma coisa por 2, 3, 4, isso é proporcional. Aumentar proporcionalmente é multiplicar. Mesma coisa que ele está falando aqui. Podem ter valor de adjetivo ou substantivo, são os numerais multiplicativos, certo? Quando você multiplica uma coisa, você está aumentando ela proporcionalmente ao número tal. Por exemplo, você multiplica por 3, você está aumentando proporcionalmente a 3, aquela quantidade. Agora, se ele tivesse falado diminui proporcionalmente, seria qual a resposta? Seria fracionário, né? Porque aí você ia dividir. Dividir proporcionalmente por 2, por 3, por 4. Entenderam? Boa. Mais uma. Substantivos. Mais alguém? Resposta? Cá. Com base no texto a seguir, responda a questão. Da penúltima vez, nem todo ouro foi suficiente. A última vez, nem toda lágrima foi suficiente. Da primeira vez, nem todo amor foi suficiente. E agora, trêmulo, percebo que nada nunca foi suficiente. De acordo com as classes gramaticais, os termos ouro, lágrima, amor e nada são. Eles são o quê? Substantivo. Tá? Não são adjetivos por quê? Porque eles não estão dando qualidade para ninguém, não estão qualificando ninguém nem nada. Não é verbo também porque não estão conjugados. O verbo é amar, desejar, obedecer, correr, andar. Isso é verbo. E não é numeral também porque ele não está nem colocando em ordem, nem numerando nada. Certo? Substantivos porque são nomes. E são substantivos o quê? Como? Comuns, né? Amor, no caso, seria abstrato, tá? Ouro seria concreto e comum e primitivo. Lágrima também seria concreto, comum e primitivo, porque a partir dele pode sair lacrimejamento, certo? Amor seria abstrato, né? Porque é uma condição de abstração, é de pensamento, aquele que você imagina. E nada seria também o quê? Abstrato, né? Mais uma aí para vocês. Os dois são numerais. Letra A. Ninguém tem outra resposta?
Durante anos, o homem teve um sonho, queria viajar de avião na primeira classe. Como ele está colocando que ele teve um sonho, tá aqui, ó, um sonho, isso é o que? Um numeral, certo? Então a gente tem aqui letra A e letra B, só que letra B diz que é um pronome. Pronome a gente vai estudar ainda, pronome é uma coisa que substitui o nome de alguém, de alguma coisa, ou substitui um objeto, um nome, um substantivo. E ele teve um sonho é o que? Numeral. Queria viajar de avião na primeira classe. Primeira classe é também um numeral. Esse aqui é um. Como é um numeral o quê? Cardinal. Cardinal. E o outro é o Ordinal. ordinal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vigésima. Todos indicam ordem. Mais uma aqui para vocês. Acho que é. Letra E. Mais alguém tem resposta? Não sei o que é arábico, mas só pelo fato de ter cardinais deve ser. Aqui vocês iriam cortar tudo que tem romanos. Não tem nada em romano aqui, ó. Corta aqui, corta a letra C, corta a letra A e C. Pronto. Ficou com 3 questões. 3 alternativas. Então vamos ver aqui, ó. Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos. Os outros são casais heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. Então quais são os numerais que ele está falando aqui, ó? 40% e 40 anos. É esses numerais que ele está se referindo. Então, sobre o emprego dos numerais nessas expressões, em 1, eu já cortava aqui que ele está falando de romanos. Letra B. Em 1 e 2, os numerais são escritos em arábicos, classificados como ordinais. Ele não botou nada em ordem, tá? Então risca. Você não sabe o que é arábico? Arábico é a forma correta que a gente fala e escreve na língua portuguesa. Esse aqui, ó, esse texto todinho tá todo em arábico. É diferente quando um texto e um numeral, perdão, tá em romanos. Você percebe logo, né? Isso aqui é um arábico, ó. Arábico. Forma correta de escrever o nome. O número, quer dizer. Tá? É arábico. Quando ele tá em romanos, todo mundo sabe, né? Aqui, ó, tá romanos, né? Primeiro, segunda, alternativas ou texto, mas aqui, isso aqui é só para ordem da palavra, não tem nada a ver com a frase, tá? Então seria o quê? Arábico. Então uma das respostas nossas é arábico, é a forma correta de normal, de nós escrevermos os números. Isso aqui, ó, 40, é diferente de eu escrever 40 em algarismo romano. Que aí vem todo cheio das letrazinhas do alfabeto romano. Letra C. 1 e 2 os numerais são escritos em romanos, tá errado. D. 1 e 2 os numerais são escritos em arábicos, está correto. Classificados como multiplicativos, está errado. Porque ele não está multiplicando nada. Ele não diz que aqui é o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. Não está dizendo nada disso nos números que ele utilizou aqui, ó. Só utilizou 40 anos e 40%. E utilizou... Estão me ouvindo? Tá gravando, tá? Tô sim. Beleza. Tá, então esses numerais aqui, eles são escritos em arábicos, porque arábico é 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4, 5. É diferente, tá? De ser numeral romano. E classificados como multiplicativos. Tá errado porque não tá multiplicando por nada aqui. Não tem dobro, triplo, como eu já disse. E letra E seria a resposta, né? Em 1 e 2, os numerais são escritos em arábicos, vocês não sabiam, mas é a única que tem aqui a forma correta em que esses numerais estão
aplicados, né? Eles não estão aplicados em ordinais, nem fracionários, nem multiplicativos. Então cortava esses outros por conta desse final e ia pela eliminação. Já falei para vocês, muitas questões vocês vão matar porque vocês não entenderam uma expressão, mas tem outras que vocês cortam facilmente. Como no caso, a classificação desses numerais. Multiplicativos cortava, fracionários também, ordinais também. Só ia por eliminação. Correto? Vamos para mais uma. Letra B. 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 Todo mundo foi de B, né? Ele tava, o textinho aqui fala que Silvio Santos completou 85 anos. Ele queria saber como que vocês expressam esses 85 em numerais ordinais. Então, octogenário, quinquagésimo aniversário, não faz nem sentido, octogenário. Octogésimo aqui seria octagésimo, foi um erro de digitação meu. Octagésimo quinto aniversário, tá correto, tá? Inclusive eu botei, acho que eu botei uma tabelinha para vocês falando sobre os numerais ordinais, para vocês decorarem direitinho. Então a letra B seria a resposta, isso aqui ó, octingentésimo quinto aniversário, tá horrível isso aqui. É como se ele tivesse 800 anos aqui. Octingentésimo. Otogésimo quinto aniversário tá errado também. Oitavo quinto, já é isso, tá errado. Tá? Letra C, ou letra B, correto. Vamos para mais uma. Essa aqui é boa, quero dar uma dica para vocês importante aqui. Letra B. Letra B. B. Então, assustada e meio meia, não existe meia, tá? Ou é meio ou não é nada. Não é meia só porque ela é mulher. Assustada e meio furiosa, e no entanto, com menos, pelo amor de Deus, não existe menos. Não existe menos feia, menos bonita, menos agressiva. Existe menos agressiva, menos bonita, menos feia. Tá? No entanto, com menos violência, dizia ofensas bastantes ou bastante. Como são ofensas, é bastantes. Ofensas bastantes para escandalizar a todos. Então, o que preenche aqui corretamente seria a letra B. Vocês iam cortar qual? Todas que tenham menos, pelo amor de Deus, não existe menos. Na língua portuguesa não existe menos e nem meia. Tá bom? Quando você se refere a um substantivo, assustada e meio furiosa. Não existe meia, tá bom? A não ser que se fosse meia hora, porque não existe também meio hora. Tá bom? Acho que é isso. Foi fácil essa? Foi. Essa aí. Fácil também, hein?
Letra E. Não, é ordinal e multiplicativo. Ah. Letra C. Tá? Letra C. Letra C. 2 é cardinal. A letra A, cardinal é multiplicativo. Certo, vamos lá. Cardinal, essa pessoa lendo aqui. Somente dois cardinal. atletas do Brasil conseguiram executar o salto triplo. Os numerais em destaque pertencem a quais classes? Né? 2 é 1, 2, 3, 4, 5, é cardinal. E triplo, duplo, quádruplo, quíntuplo é multiplicativo. Ó. Correto aqui é a letra A. Pronto? Aí. B. B. Aqui não tem dúvida, né? Em maio, um abaixo assinado para que o parlamento extinga a lei ortográfica tomou a 82ª feira do Livro de Lisboa. Certo? O numeral ordinal destacado está corretamente escrito na alternativa. Letra? D. Letra D. Sem dúvida. Aqui, acho que essa é a nossa última questão de hoje. Tá errado, pô. Dessa aí fez a. E aí? Nada. Ó, se o numeral ordinal 73 aqui, né, que ele falou que é que coloca em ordem. Aqui é o que? Septuagésimo. Não é septuagésimo não existe 7 não, tá? Seria 73ª. Correta, tá errado. Não é também 700 não, porque 700 é 700ª. Aí por isso que eu vou voltar aqui no quadrozinho que eu botei pra vocês, pra gente pegar essas questões todas. Tá aqui, ó. Esse aqui que eu queria trazer pra vocês, ó, em ordem. Esquece, aqui tá cardinal, mas aqui é ordinal, tá? Ó. Esquece esse nome aqui, cardinal, que é ordinal, foi por erro da tabela. Mas quando eu falo em a posição 20, é a mesma coisa que vigésima. A posição 30 é a mesma coisa que trigésima. A posição 50, quinquagésima. 60, sexagésima. Oitava, octagésima ou octogésima. 100, você ficou na posição 100 do IBGE, então você ficou em centésimo lugar. 500, quingentésimo. Passou de 300, aí vem com esse gentésimo, porque quando é 200, você fala duzentésima. Aí 300, tricentésima. 400 já é quagentésima, tá? Não é quatrocentésima, não. É quagentésima. 500, quingentésima. 700, setingentésima. Eu falei para vocês que era septingentésima, mas é setingentésima. Perdão por isso. 900, noningentésima. Sempre tem esse gentésimo. Quando você fala, vocês virem gentésimos, então vai ser por acima de 500, 600, 700. Aí vocês relacionam com 6, 7 ou 8, certo? Octogentésima seria também 800. E de 1000, milésima, certo? Então só preste atenção que quando é 200 é duzentésima e quando é 300 é tricentésima. Aí passou para 400, vem com esse gentésimo, quagentésima, quingentésima, setingentésima, certo? Vou colocar depois uma tabela correta para vocês lá no aplicativo.
Beleza? A aula de hoje foi isso. Ficou legal para vocês entenderem ou não?